Boa tarde a todos. É com muita alegria e um pouco atrasados pelo voo que nos trouxe, que nós chegamos aqui com o sincero senso de propósito mencionado pelo nosso presidente da tribuna, para iniciarmos essa sessão itinerante do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, extraordinária, portanto, aqui em Varginha, esse centro pulsante do sul de Minas, como mencionado pelo ilustre prefeito um pouco antes. Nós não estamos aqui apenas para julgar 191 processos, mas para reafirmar a nossa convicção, a convicção da nossa vocação, a de uma justiça federal que caminha, que se aproxima e que faz sentir sua presença não onde nós queremos, mas onde ela é necessária. O TRF6 foi criado em Minas Gerais para servir melhor, com mais celeridade, com mais humanidade. E vir ao interior é concretizar essa promessa. Varginha é a cidade que equilibra trabalho, imaginação, tradição e modernidade. Terra que abriga economia vigorosa, que cultiva viva histórias, cultura e histórias que fazem parte do imaginário brasileiro. Aqui florescem nomes como Léo Gilson Ribeiro, crítico literário premiado, Aurélia Rubião, que deu forma, cores às paisagens interiores dos cidadãos de Varginha. Esta é uma cidade que pensa, que cria, que constrói e que sabe receber a Justiça Federal com maturidade e com esperança. Para além da pujança construída com a cultura cafeeira, o sul de Minas tem se reinventado pela vitivinicultura, expressão da inteligência do campo e da pesquisa científica. O vinho que nasce das colinas desta região, ele exige tempo, precisão e cuidado. Assim é a justiça. Ela amadurece na paciência, ela exige disciplina e produz frutos quando cada gesto é feito com rigor e com responsabilidade. Daqui da região, nós temos memórias daqueles que nos instruíram nos nossos estudos de direito penal, como o ministro Francisco de Assis Toledo, cujas obras foram objeto de nossos estudos, todos que lidam com direito penal, que é de Congonhal. Daqui a gente tem a trajetória do ministro João Otávio, cuja atuação foi determinante para que o tribunal se tornasse realidade, para que nós hoje estivéssemos aqui. A liderança dele no STJ e no Conselho de Justiça Federal avançaram estudos e decisões administrativas essenciais para que Minas finalmente recebesse o tribunal. Cada processo dessa pauta de hoje representa uma história, ou mais de uma história humana, que espera uma solução. Que nossa atuação seja firme, técnica, sensível, que a presença do tribunal em Varginha não seja apenas simbólica, mas efetiva, concreta e transformadora. E porque aqui estamos, no sul de Minas, permita-me concluir lembrando Inhá Chica, a mãe dos pobres, de quem o desembargador Bozon é devoto. Mulher simples e luminosa, que ensinou que a grandeza pode habitar a humildade e que a justiça se faz pelo cuidado com o outro. Que a sua bênção nos acompanhe para que nós possamos, com as suas luzes, abrir a primeira sessão extraordinária de julgamento da 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Cumprimentando a todos os meus pares, ao querido presidente Valisney, que aqui está, aos nossos juízes, ao Ministério Público Federal, todos os nossos servidores daqui, parabenizando pelos 20 anos de aniversário, os estudantes que estão aqui, os advogados,
nossos colegas juiz aposentado, Murilo, que está aqui presente, cada um de vocês, sinta-se cumprimentado pela segunda turma que hoje vem fazer a sua sessão de julgamento. Então, nós temos em pauta 2 processos criminais, um de relatoria meu e um do desembargador Klaus Kuschel, e temos o desembargador Pedro Felipe nos acompanha, ele está por videoconferência por questão de saúde. Então, nós temos 189 processos cíveis e 2 criminais. A segunda turma do tribunal, então, faz parte da primeira sessão do TRF6, sessão com C cedilha. O tribunal é dividido em 2 sessões, cada sessão com 2 turmas. Nós somos a segunda turma do tribunal, componente, então, da primeira sessão. Por isso, julgamos processos criminais, previdenciários, ações de servidor público, concurso público e improbidade administrativa. É uma alegria ter vocês aqui, especialmente os estudantes, que eu tenho certeza que não estão aqui tão somente pelo certificado que vão receber ao final dessa sessão de julgamento, não é isso, presidente? Então, é isso. Para começar, eu chamo a julgamento da pauta criminal, a apelação criminal de número 6004-569-15-2024-406-3809, de relatoria do desembargador Klaus Kuschel. Com a palavra, o ilustre relator para relatório. Não tem maiores complexidades, né? Poupar a leitura do relatório, fazer um resumo. Recorrem os acusados Henrique da Silva Oliveira, Percy Davidson Ribeiro e Wilson Pires dos Santos, quanto a sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pelo crime de furto praticado mediante concurso de pessoas, que é o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, Código Penal. A pena dos réus foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e substituída a privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade, a razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação e cumulativamente pelo pagamento de multa de R$2.000 para cada um dos acusados. Analisei aqui a sentença que foi proferida pelo magistrado da Justiça Federal aqui de subseção de Varginha, e ela está irretocável, né? Os réus alegam a nulidade das provas que embasaram sua condenação, uma vez que teriam sido colhidas mediante a prática de agressão por partes policiais que efetuaram sua prisão, segundo alegam. Todavia, analisando os autos, verifico que o apelo da defesa não merece provimento, uma vez que, como muito bem observado pelo magistrado sentenciante, a obtenção dos elementos de prova na materialidade e autoria delitivos não foi derivada de eventuais ou possíveis agressões sofridas pelos réus Percy Davidson e Henrique. Da leitura do boletim de ocorrência e auto-resistência, juntado nos autos do evento número 1, anexo de petição 2, pode-se verificar que as provas encontradas pelos policiais se achavam dentro do veículo onde permaneceram os acusados Débora e Wilson, sendo que as eventuais agressões teriam ocorrido, segundo o que consta nos autos, após a abordagem policial, quando os apelantes Percy Davidson e Henrique tentaram se evadir, o que teria motivado o uso moderado de força por parte dos policiais para contê-los. Dessa forma, a mera alegação de eventual excesso praticado pelos agentes públicos por ocasião da prisão em flagrante, objeto de apuração em procedimento próprio, não tem o condão de macular as provas colhidas que serviram de base para a condenação, uma vez que colhidas de forma normal e sem qualquer tipo de violência, como se pode verificar do conjunto probatório acostado aos autos. Destarte, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, não merece reparo a respeitar a sentença de primeiro grau no ponto que condenou os réus pela prática de crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas.
A dosimetria aqui também não há o que reparar, ela foi fixada no mínimo legal, a pena privativa de liberdade foi substituída, como narrei, por 2 assistivas de direito, e antes posto, estou votando por negar provimento ao recurso da defesa. Muito obrigada. Eu tive a oportunidade de fazer a revisão desse processo e acompanho integralmente o voto do relator. Questiono como voto do desembargador Bozon Gamboge. Senhora presidente, boa tarde a todos aqui presentes. Eu, antes de proferir meu voto, eu gostaria, né, de cumprimentar e registrar aqui a minha alegria por estar em Varginha, no meu querido sul de Minas. Eu que sou filho, né, de alguém nascido em Eloy Mendes, a querida Mutuca, aqui do lado, para quem conhece, a cidade aqui vizinha, que a gente brinca que é a cidade cujo distrito industrial é Varginha, com as vênias devidas. Mas eu tenho um carinho enorme aqui pela cidade, cumprimentar aqui, né, o vereador Alexandre Prado, ex-presidente da UAB local, o presidente da UAB atualmente, doutor Guilherme, também um grande amigo, o presidente Valisney, né, registrar aqui a alegria por estar sempre aqui presente no querido sul de Minas, que tanto marcou minha vida, minha infância, e parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa das sessões itinerantes que buscam aproximar, né, primeiro apresentar o tribunal para o povo mineiro, que o povo mineiro conheça que existe um Tribunal Regional Federal com sede em Minas Gerais, exclusivo para o resolvimento dos litígios com interesse federal, com interesse da União, e que porventura tem os limites geográficos de Minas Gerais como base para a sua fixação, e essa sessão itinerante, primeiro a do pleno, depois as das turmas, em que a gente pode efetivamente revelar aos cidadãos, aos estudantes, aos advogados, né, o funcionamento do tribunal, é uma iniciativa muito relevante. Parabenizo Vossa Excelência e enalteço essa iniciativa. Com relação ao caso concreto, né, acho que o eminente relator bem encaminhou na sua análise pela manutenção da sentença, fez uma análise muito minuciosa, como é de praxe de Sua Excelência, acerca dos fatos, e, portanto, sobre esse tema não tem como divergir, e voto, então, de acordo com o relator. Muito obrigado. A turma, então, à unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do relator. O segundo processo, que eu chamo a julgamento, é de minha relatoria, é o recurso em sentido estrito de número 600400684-2025-406-3809. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Varginha, que indeferiu a petição inicial de habeas corpus que visava a obtenção de salvo-conduto, autorizando o autor a cultivar 45 plantas de cannabis medicinal em floração mensalmente em sua residência, bem como a importação de 120 gramas de cannabis medicinal ao ano, o porte e o transporte do medicamento, por tratar-se, segundo entende, de direito e garantia fundamental. O paciente alega que sofre transtorno de ansiedade generalizada e insônia severa, sendo portador de prescrição médica para uso do óleo de canabidiol, cujo custo elevado inviabiliza o tratamento contínuo, diante da ineficiência estatal no custeio do fármaco, passou a produzir artesanalmente o medicamento com resultados satisfatórios. A sentença indeferiu a inicial sob fundamentos de carência de ação, ilegitimidade passiva da autoridade policial federal e incompetência da Justiça Federal, considerando atípica a importação de pequenas quantidades de sementes e inexistente o interesse jurídico no salvo-conduto. Então, as questões em debate, de forma resumida, são
saber se a Justiça Federal é competente para processar e julgar habeas corpus preventivo que envolve importação de semente de cannabis para fins medicinais, verificar a adequação da via eleita para a proteção do direito de locomoção ante ameaça de persecução penal e definir se a conduta de importar sementes e cultivar cannabis para fins medicinais configura fato típico penalmente relevante ou se é atípica materialmente à luz do direito fundamental à saúde. Nas razões de decidir, eu digo que a potencial transnacionalidade da conduta de importar sementes de cannabis sativa, ainda que para fins medicinais, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109.5 da Constituição de 88, que a via do habeas corpus preventivo é adequada, uma vez que as condutas descritas, importação, cultivo e manipulação da planta, podem, em tese, ser enquadradas nos tipos penais dos artigos 33 e 34 da Lei 11.343 de 2006, ensejando risco concreto à liberdade de locomoção do paciente. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a tipicidade material do cultivo de cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica por meio de prescrição médica, que haja autorização da Anvisa e que haja laudo técnico agronômico. Aqui eu cito o STJ em HCs, recursos em HCs e novo HC. A importação de sementes também é considerada conduta atípica diante da ausência do princípio ativo nas sementes e da aplicação do princípio da insignificância, também citando recurso em habeas corpus do STJ. A documentação constante dos autos, receituário e relatórios médicos, certificado de custo de cultivo e extração, laudo técnico agronômico e autorização da Anvisa demonstra o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente exigidos para a concessão do salvo-conduto. O reconhecimento da atipicidade material da conduta e o resguardo ao direito fundamental à saúde impõem a concessão do salvo-conduto, autorizando o cultivo artesanal e a importação de sementes de cannabis medicinal em quantidade compatível com o tratamento prescrito sob a fiscalização administrativa e sanitária. Portanto, ainda sabendo que nós não encontramos entendimento pacífico ainda na turma, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso em sentido estrito para reformar a sentença e conceder o salvo-conduto, autorizando o cultivo de 45 plantas de cannabis medicinal em floração mensalmente e a importação de até 120 sementes de cannabis medicinal ao ano, transportar o medicamento e os vegetais in natura para análise laboratorial, assegurando-se o controle administrativo e sanitário. É como voto e questiono como vota o desembargador Bozon Gamboge. Senhora presidente, sobre essa questão atrelada à cannabis medicinal, né, nós já tivemos alguns debates, inclusive na primeira sessão do nosso tribunal, que é a sessão responsável com competência para tanto, como Vossa Excelência já apresentou anteriormente, e depois o colendo do STJ, inclusive, chegou a reformar a decisão lá tomada por maioria, no sentido de estabelecer a adequação da via eleita do habeas corpus para o pleito dessas questões e para que fosse seguido, então, os requisitos objetivos dados pela jurisprudência, conforme narrado do seu voto, né, do laudo médico, do laudo agronômico, e enfim, deixa eu ver qual outro que está consignado por Vossa Excelência, o relatório receituários médicos, a autorização da Anvisa para importação do fármaco industrializado, certificação de participação em curso de cultivo e extração de cannabis e laudo técnico agronômico contendo a capacidade, né, de um dimensionamento de 150 sementes para aquisição, que é o caso específico. Antes existia, inclusive, um requisito de hipossuficiência para se pleitear o salvo-conduto para o plantio hipossuficiência econômica para o plantio da cannabis medicinal, mas mais recentemente o colendo STJ, presidente da relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro, que depois foi seguido pelos demais ministros, passou a afastar esse requisito
para a concessão do salvo-conduto. E esse tem sido o entendimento que eu também tenho replicado. Agora, no caso concreto, senhora presidente, e se me permite, desde já revogando as vênias, é do ponto de vista procedimental e não com relação ao mérito. Por quê? Nós tivemos uma impetração no habeas corpus na origem contra o delegado da Polícia Federal, o comandante-geral da Polícia Militar e... Deixa eu ver aqui a inicial do habeas corpus. Comandante-geral da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia Federal, delegado-geral da Polícia Civil, do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Sobretudo com relação à presença do comandante-geral da Polícia Militar, eu tenho aplicado em nosso tribunal o entendimento de que há que se seguir uma simetria com a Constituição do Estado de Minas Gerais, que dá a esta autoridade coatora a prerrogativa de foro, no sentido de que as impetrações contra elas, e o habeas corpus aí se inclui, seriam de competência originária do tribunal. E aí, em todos os recursos em sentido estrito que chegam à minha relatoria em hipóteses semelhantes, o que eu tenho decidido, e eu vou lançar um voto escrito nesse sentido, eu tenho decidido, primeiro, pela anulação da decisão de primeiro grau por incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão, na medida em que havia autoridade com prerrogativa de foro, ou seja, a autoridade cujo processo deveria ser julgado originariamente em segundo grau, que é o caso do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas nem por isso eu deixo de atender o pleito, e assim o faço de qual forma? Eu determino, eu sugiro a votação no sentido de se de ofício anula a decisão eu anulo a decisão de primeiro grau e de ofício, atendidos os pressupostos, eu concedo a ordem de habeas corpus, dando o salvo-conduto na forma colocada na análise de mérito feita por Vossa Excelência, eminente presidente. Então, esse breve, e rogando a máxima vênia, essa breve divergência que tem do ponto de vista técnico, ao invés de dar provimento ao recurso em sentido estrito, eu, na realidade, reconheço a nulidade da decisão de origem por incompetência absoluta, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, vez que atendidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o deferimento do salvo-conduto nessas hipóteses. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada. Como voto o desembargador Pedro Felipe? Senhora presidente e demais colegas, Nós não o ouvimos, desembargador Pedro. O meu microfone está ligado. Agora sim. Agora sim? Está ótimo. Caríssima senhora presidente, colegas, desembargadores, senhores advogados, senhoras advogadas, estudantes, todos aqueles que estão nos assistindo, é com imensa alegria que estamos aqui nesta sessão e preciso reportar a minha tristeza de não poder estar presente hoje em Varginha. Havia programado a viagem com todos os colegas, mas infelizmente por uma questão de saúde não pude estar presente porque eu não podia fazer uma viagem. De certa forma, nesse caso, como bem lembrou o desembargador Bozon, nós na segunda turma fomos os primeiros a termos um precedente no TRF6 que segue a jurisprudência do STJ no que tange ao deferimento desses salvos-condutos. Na época eu lembro que nós, assim como relembrou o desembargador Bozon, nós estabelecemos 5 requisitos para a concessão do salvo-conduto: a prescrição médica, a autorização da Anvisa para a importação do medicamento, a realização de curso, o laudo técnico agrimensor e o requisito da hipossuficiência. Nós posteriormente evoluímos a jurisprudência no sentido de eliminar o 5º requisito, seguindo a jurisprudência do STJ, como bem lembrado pelo desembargador Bozon, no sentido de que a pobreza não é requisito para a concessão do salvo-conduto. Nós tivemos longas discussões sobre o tema no âmbito da primeira sessão, inclusive precedentes num e no outro sentido, mas hoje firmamos o entendimento no sentido de que o salvo-conduto é devido. Portanto, senhora presidente, sem me alongar no tema, porque já é um tema sedimentado em nossa jurisprudência, eu voto para acompanhá-la integralmente. A turma, à unanimidade, deu provimento ao recurso em sentido estrito. Por maioria, não, senhora presidente, porque
O seu é pela nulidade. É isso, a anulação do processo de juízo e a concessão da ordem de ofício. Então, por maioria, é sempre... Deixa eu ver. Por maioria, deu provimento ao recurso em sentido estrito para conceder o salvo-conduto nos termos da voto da relatora, vencido o desembargador Bozon Gamboge, que anulava o processo por ilegitimidade da autoridade coatora, é isso, desembargador Bozon? E concedia de ofício. Não, é por incompetência absoluta do juízo de origem. Por incompetência absoluta do juízo de origem e concedia de ofício a ordem. Então, esse é o segundo processo criminal. Passamos aos cíveis. Nos quais temos 3 inscrições para sustentação oral, iniciando pelo processo número 71 de minha relatoria, que é a apelação cível 1001-1839, 96-2020, 401-3809. Está inscrito para sustentar presencialmente o doutor Renato Steca, que sustentou ontem, na nossa sessão de ontem por vídeo, e hoje sustenta presencialmente, em favor de Terezinha de Fátima Braga, que é apelado. Podemos dispensar o relatório, doutor Renato? Sim, excelência. Dispensado o relatório, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssima desembargadora federal Luciana Pinheiro, presidente da segunda turma recursal, na turma do TRF da sexta região, na qual eu cumprimento todos os demais digníssimos membros dessa turma. Bom, trata-se de ação concessória de benefício previdenciário de aposentadoria híbrida por idade. A autora teve 2 processos administrativos, um em 2014, um em 2017. O INSS, nos processos administrativos, reconheceu 10 anos, 6 meses e 16 dias de tempo de contribuição, ou seja, 130 meses. A sentença foi pela procedência da ação, do pedido, reconhecendo o período de 30 de 9 de 70 a 30 de 4 de 1993. 30 de 9 de 1970, segundo a sentença de primeiro grau, trata-se da data do casamento, onde existe, então, a certidão de casamento da autora, cuja profissão do marido é lavrador. E 30 de 4 de 93 é o dia anterior à data em que ela assinou a sua primeira carteira como trabalhadora rural. Então, nós temos um lapso de aproximadamente 23 anos, que seria o período controvertido na qual o INSS foi reconhecido em primeira instância e na qual o INSS recorre alegando principalmente a questão da falta de início de prova material. Uma coisa interessante, algumas premissas que eu gosto de trazer, é que, num dos processos administrativos, o Conselho de Recursos da Previdência Social, especificamente a Junta de Recursos CRPS, acabou reconhecendo o período até maior do que o reconhecido na sentença, da atividade rural da autora, concedendo o benefício. O INSS, então, recorreu à Câmara de Julgamentos, onde foi revertida essa decisão. Mas por que eu acho relevante? Porque a Junta de Recursos, na época, se utilizou do parecer 3136 de 2003, onde diz que basta um início de prova material para fins do reconhecimento do período pleiteado pela autora. Na época, 2017, que foi o último pedido administrativo, ainda não existia o ofício 46 do INSS,
Porque antes desse ofício 46, a Câmara acabou reformando essa decisão porque eles exigiam um documento para cada ano a ser homologado. E ela não tinha um documento, ela tinha um de início, um de fim, e no meio ela não tinha nenhum documento. Hoje, o ofício 46, cada documento equivale aí a 7 anos e meio. Também gostaria de trazer a questão do tema 1007, que é o tema do STJ, que trata especificamente sobre a aposentadoria híbrida, onde ele fala que o tempo remoto pode ser reconhecido, não importa se o trabalho, em maior parte, é rural ou menor parte é urbano, e ainda se antes de 91 teve ou não recolhimento, e esse período antes de 91 também pode ser reconhecido para carência. O tema, também gosto de trazer o tema 638, é o recurso especial representativo da controvérsia, onde se pacificou pelo STJ o reconhecimento, a possibilidade do reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material, que acabou culminando também na súmula 577 do STJ. Também gosto de trazer à baila a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que firmou posição no sentido de que a admissibilidade de documentos em nome de terceiros do grupo familiar, como início de prova, porque nesse processo também foi juntado a carteira do marido da autora, onde durante todo o período em que se pleiteia o reconhecimento, ele trabalhou na fazenda com a carteira assinada. Ela só teve a carteira assinada nesta fazenda posterior ao período controvertido, e esse período já foi reconhecido pelo INSS. Também gosto de trazer a recomendação do CNJ 128 de 2023 e, na sequência, a resolução SNJ 492, que consolidou a política pública de estabelecer a adoção de perspectiva de gêneros no tribunal, no julgamento do tribunal. E essa resolução acabou culminando na fixação do tema 327 da TNU, onde constitui início de prova material o exercício de atividade rural, o uso da documentação do cônjuge, companheiro, que qualifica como empregado rural, como é no caso. O tema 327, especificamente, fala sobre segurado especial, mas a ratio decidendi, quem teve a oportunidade de ler a decisão, é muito notório em dizer que a dificuldade da mulher no campo, principalmente nessa idade do período controvertido, autorizaria também a aplicação do tema 327 neste caso. Também trago a súmula 6 da TNU, que é a certidão de casamento ou outro documento idôneo, é início razoável de prova material. E a súmula 14, para a concessão da aposentadoria rural por idade, não se exige que início de prova material corresponda a todo o período. Um outro julgamento que eu acho muito interessante é o tema 297, do representativo também do STJ, que ele fala em questão de um único documento ser apto a reconhecimento do período. E o tema 554, que foi um tema bastante interessante, onde foi concedido a aposentadoria por idade rural, cujo requisito etário foi adquirido em 2005, mas o único documento reconhecido como início de prova material foi uma carteira de junho de 81 a 10 de 81, ou seja, nem do período contemporâneo ainda era. Dito isso, os inícios de provas materiais são a carteira de trabalho da autora, a partir de 93, já constou como trabalho rural, e aqui a gente atrai a aplicação da súmula 577 do STJ, que eu posso retroagir. A certidão de casamento, de 1970, cuja profissão do cônjuge é lavrador, período contemporâneo, é o período que se quer homologar. E, obviamente, a carteira de trabalho do marido dela, que foi assinada de 69, ou seja, antes de 70, a 99, ou seja, depois do período também controvertido nos autos. Bom, dito isso, entendemos que existe início de prova material. Uma no começo, uma no fim, e temos aí 23 anos de atividade no meio. E eu entendo que nem todo mundo vai entender que os 23 anos são passíveis de serem computados com essas duas provas de início e de fim. No entanto, como já foi reconhecido 10 anos de atividade pelo INSS, ela precisaria de mais 5. Então, se reconsiderarmos que a certidão de casamento seria apto a comprovar 5 anos, e a carteira de trabalho dela retroagindo mais 5, nós teríamos mais 10, ela completaria 20. Se no caso, então, reconhecermos que não seria 5, o que eu discordo completamente, porque
aquela decisão do STJ citada do tema que uma única carteira de trabalho serviu para 15, então, no mínimo, seriam 15 anos. Então, se a gente reduzir para 2 anos e meio a possibilidade, olha, a certidão de casamento dela comprova 2 anos e meio, e a carteira 2 anos e meio para trás, também somariam 5 anos, dariam mais de 15 anos, tempo esse suficiente para que ela pudesse, então, se aposentar. Sempre lembrando que a prova testemunhal foi robusta, a apelação do INSS não questiona a prova testemunhal, tastra-se até mesmo de uma preliminar que nós colocamos de não conhecimento do recurso do INSS, porque analisado em última linha é praticamente uma cópia da contestação, ela não faz nenhum cortejo com a sentença, então a gente pugna aqui pelo não conhecimento, pelo afronta ao princípio da dialeticidade, né? Então a gente acha que não poderia nem ser conhecido, mas entendemos que há início de prova suficiente, mesmo que não for para reconhecer os 23 anos, 2 anos e meio, 5 anos cada prova. Como dito aqui, o tema do STJ, ele não limita a extensão da prova, ou seja, se o STJ diz que um único início de prova material é possível reconhecer a aposentadoria por idade, isso conclui-se que uma prova tem pelo menos 15 anos de possibilidade de extensão, seja para o futuro, ou seja para o passado, ou seja na metade, o que for. No caso, ela tendo 2, de início e de fim, e tendo uma prova testemunhal robusta, como muito foi dito, muito bem dito na sentença de procedência, então entendemos aqui, nesse caso, ser o caso da manutenção da sentença de concessão e, primeiro, não conhecimento da apelação, né, pela violação ao princípio da dialeticidade, e, no caso do mérito, que seja negado provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença. É só, excelência. Muito obrigada pela serena e precisa sustentação feita, como é de costume. O voto que eu trago é pela manutenção da sentença, pelos motivos todos elencados na tribuna, pelos precedentes qualificados, e porque, no caso, a autora completou 60 anos de idade em 2014, cumpriu 180 meses de carência. O início de prova material também foi indicado pelo senhor a certidão de casamento de 1970, os vínculos rurais próprios de 93 a 98 e depois em 2004, e a CTPS do marido como cônjuge, porque assim precisamos sim dar atenção ao julgamento com perspectiva de gênero nesses casos em que a prova é muito difícil de ser feita pelas mulheres, principalmente nos anos passados, em que era muito difícil de obtenção de prova em nome das próprias mulheres. Então, com isso, e entendendo que a prova testemunhal produzida na audiência não deixou dúvida acerca da qualidade de trabalhadora rural dela no período controvertido, então, com esses apontamentos, eu estou propondo voto por negar provimento à apelação do INSS e questiono como voto o desembargador Bozon Gamboge. Senhora presidente, ouvi com atenção a brilhante sustentação do doutor Renato, que também ontem nos brindou com a sempre pertinente atuação do advogado, da advogada, no sentido de auxiliar a todos nós na construção democrática da decisão judicial. É pertinente sempre a participação relevante das partes do Ministério Público, da Advocacia Pública Privada, da Defensoria Pública, enfim, todos aqueles atores envolvidos na construção do processo judicial que é dialético e precisa dessa contribuição que, ao final, culminará numa decisão fundamentada, movida pela ampla defesa e pelo contraditório, tendo esses parâmetros e tendo nós, enquanto magistrados, a principal característica, que é a de sempre ouvir os atores do processo, dar-lhes a devida atenção e se servir desses argumentos para tomar a melhor decisão. E daí, após essa breve apresentação, eu elogio Vossa Excelência e, sobretudo, voto da eminente relatora, que bem analisou o caso concreto, os fatos aqui narrados, os precedentes praticamente vinculantes acerca do caso, e voto com Sua Excelência. A turma, unanimidade, negou o provimento. Desembargador Pedro já manifestou no sistema? Não, ainda não, senhora presidente. Como vota o desembargador Pedro? Acompanho a eminente relatora.
A turma, à unanimidade, negou o provimento à apelação do INSS. Obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. O próximo processo com pedido de sustentação presencial é a apelação civil 0000-39805, 2017, 401-3809. Está inscrita para sustentar presencialmente a doutora Eduarda Carolina Montuani. Representando Marlene Aparecida da Costa Fonseca, que neste caso é a apelante. Nesse caso, nós temos uma apelação interposta pela parte autora Marlene, em face de sentença que julgou improcedente um pedido de concessão de pensão especial vitalícia para a vítima de talidomida. Nas razões de apelação, a autora pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido. Alega que a relação de sua deficiência e incapacidade com o uso da talidomida foram comprovados pela perícia médica judicial, ainda que não tenha sido identificada bilateralidade e simetria, sendo a sentença proferida em contraposição à prova dos autos. Foram apresentadas contrarrazões, este é o relatório, e com a palavra a doutora Eduarda para sustentar. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, excelentíssimos senhores desembargadores desta colenda turma, nobres colegas advogados, queridos estudantes e estagiários, que me honram com sua atenção. Boa tarde. Tratamos de apelação que busca a reforma da sentença que negou a apelação ao recebimento à pensão especial destinada às vítimas da síndrome da talidomida. Aqui nós nos deparamos com uma situação em que a instância de origem firmou suas conclusões e com a devida vênia, com base em uma leitura excessivamente restrita e dissociada da prova pericial. Ignorou a verdadeira finalidade protetiva e reparatória da legislação especial. A sentença, ela afirmou que a apelante não apresentaria a deformidade típica da síndrome. Ela se apoiou exclusivamente na tese de que a talidomida causaria necessariamente a deformidade bilateral simétrica. Mas a conclusão, doutos desembargadores, não se sustenta, nem no texto da lei e nem na perícia judicial. A lei não é expressa e explícita na bilateralidade. A lei, principalmente, não exige um padrão único de apresentação fenotípica. E quando nos debruçamos sobre a prova técnica produzida, não há espaço para dúvida. O laudo pericial é explícito e inequívoco. E eu peço a licença aos doutos desembargadores para fazer algumas citações do próprio laudo pericial, em que traduz com muita precisão a realidade da apelante. Quando questionado sobre a causa provável da doença, o perito é manifesto ao afirmar se tratar de síndrome da talidomida. Da mesma forma, reitera a afirmação ao responder de forma positiva os quesitos de caracterização da focomelia e das limitações causadas pela deformidade. Assim como foi manifesto ao afirmar categoricamente que sim, a deficiência apresentada pela apelante é decorrente do uso da talidomida pela genitora durante a gestação. Ou seja, excelências, existe a confirmação da caracterização da síndrome da talidomida. E é importante evidenciar ainda o contexto cronológico e normativo. Durante a prolação da sentença, é utilizado, para além da bilateralidade, o fato de que, conforme consta no site destinado às vítimas da talidomida, que houve a restrição de circulação
desse medicamento ainda no ano de 1965. A apelante nasceu em março de 1965. Todavia, conforme podemos extrair deste mesmo site, apesar de informar que, de fato, houve a retirada do medicamento de circulação da população brasileira, este mesmo site volta a informar que a cessação do uso não foi imediata. Continuou-se a utilização através de automedicação, através de desinformação da população e, principalmente, eu gostaria de destacar muito isso, em razão da omissão estatal em proteger as restantes naquele momento. Essa droga, excelências, foi amplamente veiculada na população. Não teve controle adequado e só foi retirada do uso da população após graves efeitos teratogênicos. É possível constatar deste mesmo site que os processos contra a União, inclusive, somente tiveram início a partir de 1976. Não obstante toda a pontuação, é interessante destacar que, mesmo nos autos, a genitora da apelante declarou explicitamente, em ato formal, perante testemunhas e com assinatura e registro cartorial, ter feito uso da talidomida durante a gestação, por orientação médica, por desinformação, ainda que se tratasse de um ano de retirada, de suposta retirada, do medicamento de circulação. O país, excelências, não possuía mecanismos de rastreabilidade, de modo que exigir que haja uma prova documental, física, de ingestão desse medicamento é absurda, é juridicamente impossível. Por isso que estes autos devem efetivamente utilizar da prova que foi efetuada nos autos, a prova técnica, devidamente valorada, uma vez que, conforme já destaquei anteriormente, ela foi explícita ao informar que a apelante estava com deficiência caracterizadora da síndrome da talidomida. Da mesma forma, é importante eu informar que não existem elementos no conjunto probatório que sustente a tese de que a apelante não se enquadra nesses parâmetros legais. A sentença ela substituiu a prova técnica exigida para a comprovação da síndrome da talidomida por um critério médico restritivo, extremamente restritivo, que seria a bilateralidade absoluta, taxativa, que não encontra amparo normativo. Afastou-se principalmente, e aqui eu gostaria de destacar muito isso, a aplicação protetiva e reparatória da Lei 7.070. A conclusão, excelências, é cristalina. A improcedência ela não resulta de uma ausência de prova, mas de uma interpretação, conforme já pontuado, restritiva, que desconsidera o caráter reparatório da referida lei. Ela desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana e ela afasta a responsabilidade objetiva do Estado brasileiro diante da tragédia causada pela talidomida. A pensão especial, eu gosto de pontuar, ela não exige uma certeza científica da causa, ela exige compatibilidade fenotípica e incapacidade, o que foi efetivamente demonstrado na perícia efetuada. Não existe apenas uma violação à lei. Ela existe uma violação à finalidade da lei, porque se nega a proteção justamente a quem se pretende alcançar. E eu gostaria, por fim, de destacar que o ponto determinante dos presentes autos dessa apelação se encontra, inclusive, na Lei 7.070, em que se adota a teoria do risco administrativo. O Estado ele deveria, em tese, responder pela exposição indevida que essas gestantes estiveram à talidomida e deve reparar as crianças, os frutos
do uso indiscriminado do medicamento através da pensão especial. Todos os casos de deformidade congênita compatíveis com o espectro da síndrome, o que eu volto a destacar, foi constatado na prova pericial. Isso significa dizer, excelências, sobre qualquer ótica jurídica, a legislatória, a probatória ou a constitucional. Esse pedido deve ser acolhido, deve ser considerado corretamente, valorado corretamente a perícia, uma vez que não existe obstáculo lógico, não há falta de prova, não há requisito legal não cumprido. O que há, excelências, é um laudo favorável, uma lei que é protetiva, uma lei que resguarda as vítimas, um contexto histórico favorável e uma sentença que, infelizmente, se afastou da norma para exigir uma prova que, francamente, é impossível. É por isso, excelências, que é interessante destacar, por fim, que o quadro é inequívoco. Conforme destacado anteriormente, existe a compatibilidade clínica atestada pela perícia, aliado também ao contexto histórico comprovado pela genitora da apelante. Existe a violação ao caráter protetivo da Lei 7.070 e também é de se destacar, por fim, que não existe exigência legal de comprovação da ingestão desses medicamentos. Por fim, diante deste cenário, toda essa exposição, nós gostaríamos de requerer a Vossas Excelências a reforma integral da sentença para que seja concedida à apelante a pensão especial, que seja valorada a prova pericial efetivamente cumprida e demonstrada a caracterização da síndrome da talidomida e que seja fixado o recebimento da pensão na data de entrada de requerimento. Eu agradeço a abertura e a palavra pelos doutos desembargadores e aguardo o voto. Muito obrigada pela brilhante exposição. Esses processos de pensão especial, assim como da hanseníase e da talidomida, eles são processos que nos afligem muito de imaginar que tanto tempo decorrido e a reparação desses casos não foi feita, de muitos desses casos não foi feita até hoje. E eu sofri ao lidar com esse processo, porque, de fato, eu estava me convencendo do mérito, mas nós encontramos aqui um impedimento formal para a apreciação desse pedido. É que a legislação de regência atribui ao INSS a competência para operacionalizar o pagamento da pensão especial da talidomida, conforme os artigos 1º e 4º da Lei 7.070 e artigo 3º do Decreto 7235 de 2010. Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pacífico de que o INSS é quem possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo dessas ações. A legitimidade passiva, então, ela é condição para o exercício regular deste direito de ação e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição nos termos do 485, parágrafo 3º do CPC. A obrigação pecuniária decorrente do benefício recai sobre a esfera jurídica do INSS, que é o ente responsável pelo processamento, concessão e pagamento das prestações, ainda que oriundos de recursos da União. Então, com pesar, eu voto pela anulação da sentença e devolução dos autos para que seja adequado o polo passivo da ação. Questiono como vota o desembargador Bozon Gamboge. Senhora Presidente, cumprimento a doutora Érica pela sustentação oral. E, senhora Presidente, deixa eu entender aqui que eu estava, enquanto já vi o voto de Vossa Excelência e ouvi a sustentação oral, eu vou ouvir aqui a petição inicial, Marlene Aparecido, e está aqui no evento 2, DOC 2, ação ordinária de concessão de pensão especial por decorrência da síndrome talidomida acumulada com reparação dos danos morais com pedido de tutela em face de INSS e União Federal, de ambos. E aí o processo caminha, há uma discussão sobre litispendência em relação ao dano moral, porque
senhora Marlene, por meio de outro advogado, ajuizou uma ação somente nesse sentido, também na Justiça Federal. A Marlene, então, reconhece a litispendência, desiste do dano moral, persiste no que tange ao pedido de pensão especial da talidomida, faz-se a perícia, como foi narrada pela ilustre advogada, e, ao final, o douto juízo conclui de forma diversa da perícia, e esse é o objeto da discussão aqui devolvida ao tribunal, né, no sentido de que não teria direito a essa pensão especial. A parte, então, interpõe a apelação, e no volume 3 aqui nós temos, salvo engano aqui, a apelação, folhas... A sentença está aqui, logo depois a apelação. No processo físico, não dá para enxergar aqui direito quais folhas não, mas no evento 2, outros 3, página 85 está a apelação, e depois no evento 2, outros 4, tem as contrarrazões tanto da União quanto do INSS, ambos respondem. Né? Então, assim, se tem a ilegitimidade passiva da União, não seria o caso apenas de excluí-la e não anular o processo inteiro e depois eventualmente caminharmos para a análise do mérito da resignação? Tem citação da União Federal? Não, tem contestação. Citação do INSS? Ele apresenta contrarrazões à apelação. Eu não estou participando desse julgamento, mas eu tive a curiosidade de abrir a sentença, e a sentença fala: Marlene Aparecida da Costa Fonseca, qualificada inicial, ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS e União. E União, sim. E o INSS contrarrazou. No evento 2, outros 4, tem as contrarrazões do INSS, uma lauda apenas, foi bastante econômico nas contrarrazões o procurador federal, mas, enfim, está lá as contrarrazões. A petição de folha 102... 102, processo físico, senhora presidente? Processo físico, no evento 2... Eu estou procurando aqui a eventual citação, é isso que Vossa Excelência fez uma pergunta. Mas... Se o INSS tiver... A tutela foi indeferida, certidão de publicação... Prevenção... A douta advogada vai poder nos ajudar. A ação foi proposta contra o INSS e a União? Então, sim, ambas e as em partes. algum momento... Me permite a palavra, Excelência? Claro, pode esclarecer. Ocorreu da forma como o doutor desembargador Bozon confirmou. A autora ajuizou inicialmente contra o INSS e a União, pedindo os danos morais pela reparação, e contra o INSS pelo pagamento da pensão especial. Ela admitiu a litispendência durante o curso do processo, desistiu da ação contra a União e prosseguiu em face do INSS. Isso muda. O pedido de dano moral era exclusivo contra a União, aquele pedido que houve a extinção do processo por conta da desistência de vocês, mas o douto juízo entendeu que no caso era de acolhimento da litispendência, né, meio que reconhecimento, enfim. Tem a contestação da União, folhas 88, e antes tinha uma contestação ele não colocou o nome da parte, mas aqui, a Advocacia Geral da União, por meio da sua Procuradoria-Geral Federal, apresenta a contestação, que seria a contestação do INSS, tanto que ela tem diversos prints de telas internas do INSS, ou seja, tanto o INSS quanto a União contestaram, a União contesta só, alegando a litispendência. Seria isso, doutora? Exatamente. Então, eu vou retirar o processo de pauta para fazer a análise do mérito do pedido, porque em algum momento eu realmente compreendi com pesar, discuti isso. Devo ter sido
induzida em erro, eu retiro o processo de pauta para fazer a análise do mérito desse pedido. Agradeço a senhora pelos esclarecimentos. Perfeitamente, Excelência. Obrigada. Agradeço a todos. Boa tarde. Boa tarde. O próximo processo da pauta é o número 121, de relatoria do desembargador Bozon Gamboge, é o número 1003-209-42-2022-401-3809, em que está inscrito para sustentar a doutora Érica Bonde Salles. Com a palavra, ilustre relator. Senhora presidente, trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para conhecer períodos de atividade especial. E aqui eu listo aqui os diversos períodos: 92 a 93, 93 a 96, 96 a 98, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009, 2016, 2019 e até o final de 2019, de janeiro a novembro. E conceder o benefício de aposentadoria especial com DIB em 1º de setembro de 2023 e ao pagamento de prestações vencidas com correção monetária juros de mora. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões, o autor apelante alega que a fixação da DIB apenas na terceira DER, argumentando que os requisitos para a concessão do benefício já estavam preenchidos desde a primeira DER, ou seja, 6 de fevereiro de 21, e que a decisão de postergar a concessão do benefício causaria prejuízo indevido. Sustenta que a conduta do INSS caracteriza má-fé administrativa ao deixar de orientar adequadamente o segurado, não abrir exigência para a complementação documental e indeferir automaticamente o pedido, e que a omissão da autarquia teria forçado o segurado à via judicial para exercer o seu direito já consolidado. Aduz que a jurisprudência do STJ e dos TRFs que reconhece o direito adquirido ao benefício desde a primeira DER, mesmo que a comprovação documental ocorra posteriormente no processo judicial, destaca o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os requisitos devem ser verificados conforme a data do requerimento, pugna por fim pela fixação da DIB em 6 de fevereiro de 21, data do primeiro requerimento administrativo. Contra razões não apresentadas, certificadas no evento 81, a inércia do INSS, vieram os autos conclusos ao relatório, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a doutora advogada para sustentar. Muito obrigada. Primeiramente, cumprimento excelentíssima senhora desembargadora presidente da turma, Luciana Pinheiro. Cumprimento também o relator, o doutor Flávio Bozon, que é um desembargador que veio do honroso quinto constitucional, que muito enaltece a classe. De início, eu destaco os meus sinceros cumprimentos ao TRF6 pela postura de diálogo e de aproximação com os advogados e com os jurisdicionados. E essa abertura fortalece a justiça e evidencia o compromisso dessa corte com uma jurisdição mais humana e mais eficiente. Cumprimento de modo especial todos os colegas e cidadãos aqui presentes que prestigiam esse evento, que é de extrema importância pela aproximação da justiça e entrega efetiva para a sociedade. E cumprimento, em especial, o recorrente dessa ação que se faz aqui presente na busca do resultado do seu caso. Relativamente ao mérito, antes de tudo, eu quero registrar que o juízo de primeiro grau proferiu uma sentença brilhante em que concedeu uma aposentadoria especial, que é dos benefícios mais vantajosos para o segurado, e isso foi uma decisão extremamente positiva. Mas o caso aqui em questão é uma verdadeira pedido de distinguish em relação ao tema 1124, porque o juízo em questão, o que aconteceu no caso? O segurado, ora recorrente, fez o pedido administrativo e já no seu primeiro pedido administrativo, ele faz o requerimento
de reconhecimento da atividade especial de 92 a 93, 93, 96 e de 96 até 2019. Somente constava no PPP a exposição de ruídos a partir de 96 até 2019. Ocorre que já no seu primeiro ato em requerimento escrito e de 8 de fevereiro de 2021, ele vai ao INSS e impugna aquele PPP fornecido por seu empregador e pede ao INSS que sejam feitas as diligências necessárias para comprovar que já existia aquele agente nocivo lá nos vindos de 1991, quando o seu empregador não constou nenhuma exposição a ruído, visto que o INSS detém ou deveria deter o laudo de LTCAT daquela empresa, pois toda empresa que possui exposição a agente nocivo tem que entregar os seus laudos técnicos de ambiente do trabalho junto ao INSS para aferição da efetiva nocividade da atividade. E o caso em questão foi feito esse pedido expresso pelo segurado no seu pedido protocolado em 8 de fevereiro de 2021. Mas o INSS, por sua vez, quedou-se inerte e nada fez em relação ao pleito do segurado, vindo o pedido a ser indeferido e sendo protocolado a ação na Justiça Federal no ano de 2022. Já na inicial, o segurado pede para que seja oficiada a empresa para que forneça o laudo relativo àquele período, impugnando aquele PPP que ele detinha. O juiz da causa, no caso, muito zeloso e cauteloso com o processo, determinou ao empregador que fosse apresentado o laudo de LTCAT. Nessa delonga, transcorreu-se 2 anos, quando o empregador não apresenta o laudo, mas substitui aquele PPP apresentado anteriormente e, posteriormente, por ordem judicial, apresenta o laudo. A questão é a seguinte: a prova nova apresentada, ela, na verdade, não era uma prova nova, era uma prova requerida pelo segurado desde seu primeiro contato com o INSS. A prova não se trata de uma prova nova. Na verdade, é uma prova que veio apenas a esclarecer e complementar a prova anteriormente impugnada ao INSS, reforçando o mesmo fato e o mesmo pedido desde a primeira solicitação. O que houve, na verdade, foi uma deficiência na análise administrativa, visto que o processo administrativo tem o INSS o dever concorrente com o segurado de realizar a instrução quando requerido. Por essa razão, eu peço que não seja uma aplicação automática do tema 1124 para que seja afastada todos os atos realizados por ele até aquela data, pois a pretensão resistida e o interesse de agir do segurado existiu já no primeiro momento, quando ele pede para que seja apresentada a prova nova. E não obstante isso, sendo apresentada a prova nova, nos autos deveria ter sido contado os efeitos financeiros, então, a partir de aquele momento. Mas não, foi determinado que fosse realizado um novo pedido administrativo. E sendo realizado aquele novo pedido administrativo, uma vez mais, o INSS não apreciou aquela prova nova, que culminou na procedência do pedido. Entretanto, a partir do terceiro pedido do segurado ao INSS. Então, dito isto, excelências, com a máxima cautela, peço que não entendam devido pagamento a partir do terceiro requerimento administrativo. Peço que seja concedido desde o primeiro requerimento administrativo, em vista da pretensão resistida configurada pelo INSS desde o primeiro momento. Isso porque, caso assim não seja entendido, alternativamente, requeira a vossas excelências que seja aplicados os efeitos financeiros a partir da citação. Isso porque, com o ajuizamento da ação, o INSS teve plena ciência da controvérsia, inclusive da impugnação do PPP já anteriormente apresentado.
de modo que, a partir da citação, não há qualquer dúvida sobre a existência da pretensão resistida. A administração, desde então, não pode alegar desconhecimento, tampouco surpresa pelo documento apresentado, pois a inicial demonstrou claramente as falhas do PPP e a necessidade de complementação probatória. Desse modo, que seja acolhida a prova nova com o novo PPP que culminou na procedência do pedido como complementação do PPP apresentado anteriormente. Dito isto, requeiro o provimento da presente apelação para ser aplicados efeitos financeiros desde o primeiro requerimento administrativo, visto que restou configurado o interesse de agir, bem como a pretensão resistida pela INSS já no primeiro momento. E aguardo o voto. Muito obrigada, senhora. Com a palavra o relator. Senhora presidente, ouvi com atenção a bem lançada a sustentação oral proferida da tribuna, e a sustentação oral de qualidade é aquela que nos impõe dúvidas sobre o caso, e acho que sobretudo em relação ao pleito sobre a eventual retroação da DIB. A citação com relação ao período de 2021 me parece que houve até uma controvérsia sobre a questão de que a documentação estava incompleta ali em 2021, mas eventualmente para a citação ou não é que me surgiu alguma dúvida, e aí para ter bastante convicção e maior certeza sobre o eventual julgamento, eu peço adiamento, senhora presidente, para a próxima sessão, já marcada para o dia 10 de dezembro, em Belo Horizonte, mas a doutora pode muito bem assistir por videoconferência. Tá certo, muito obrigada. Então, fica anotado no sistema o adiamento. Eu agradeço. Este aqui já foi feito o adiamento. Então, agora, não havendo mais destaques para a pauta, vamos passar aos processos pautados pelo desembargador Klaus Kuschel. O senhor tem algum destaque, desembargador Klaus? Um destaque: os votos desses processos foram liberados a Vossas Excelências. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Eu não tenho também destaque na pauta de Vossa Excelência. Pergunto ao desembargador Bozon se tem destaques na pauta do desembargador Klaus. Não, senhora presidente, já fiz a análise de todos os casos e nada a destacar. Da minha pauta também eu não trago destaque, questiono aos colegas se tem processos destacados ou para algum esclarecimento. Não, senhora presidente. Desembargador Pedro Felipe, tem destaque na minha pauta? Sem destaque, senhora presidente. Da pauta do desembargador Pedro Felipe, eu questiono se ele traz algum destaque. Senhora presidente, sem destaque, apenas estou adiando o item 172. Eu estava me esquecendo, tem um processo que eu também estou, não sei se já foi tirado de pauta. Já está anotado o adiamento do 172 de Vossa Excelência, desembargador Pedro? Não, o meu, deixa eu ver qual que é o número do meu. 170. 170 do desembargador. Só ter certeza aqui. Está rápido. É uma questão, uma ação indenizatória contra o INSS por suposto consignação fraudulenta, e a mim parece que a competência seria da outra sessão e não nossa, porque nós estamos tratando especificamente de benefício previdenciário. E é um tema que eu pautei e preciso refletir, mas provavelmente vai ocorrer o declínio de competência em relação a isso. Por isso, então, eu estou preferindo tirar, pedir o adiamento dele para amadurecer a questão, senhora presidente. 170. Perfeitamente. Então, não havendo destaque nos processos das 4 pautas, a turma, por unanimidade, julgou nos termos do voto do relator
já encaminhados para os colegas e analisados previamente. A ata da sessão anterior não foi encaminhada ainda, então nós não podemos aprová-la. Com isso, e desejando a todos nós uma bela estadia nesse tempo que estivemos aqui, desejando a vocês que tenham tido, que tenha sido uma boa experiência de poderem ver uma sessão do tribunal. Agradeço a presença de todos vocês e declaro encerrada a sessão.